Olá, boa noite. Está chegando a hora de receber a primeira parcela do 13º salário. Para muita gente, um dos poucos momentos de folga no orçamento no ano todo. É bom pensar bem no que fazer com esse dinheirinho extra. Você vai ver ainda nesta edição de sábado do Jornal da Cultura. Eu posso segurar. Domingo é dia do exame do Enem. Agora, o mais importante é controlar as emoções. Horário de verão começa à meia-noite, economia é menor e tem gente que não se acostumou até hoje. Compras a granel reduzem os custos e ajudam a equilibrar o orçamento. Conheça o maior pomar de jabuticabas do país. São mais de 40 mil pés que atraem visitantes para ver e provar. A China exibe para o mundo seu poderio aéreo e mostra seus novos caças-bombardeiros. Cientistas admitem que misterioso asteroide pode ser parte de missão alienígena para investigar a Terra. E agora vamos aos principais destaques do esporte. Brasileiro Pedro Barros vence o primeiro Mundial de Skate Park, que estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Os gols pelos campeonatos europeus, Richarlison marca 2 na vitória do Everton no campeonato inglês e o clássico Palmeiras e Santos pelo Brasileirão. Judô, a seleção brasileira de veteranos é a maior vencedora de medalhas no último Mundial da categoria. A primeira parcela do 13º salário será paga este mês. Quem tem direito ao benefício começa a planejar o que fazer com o dinheiro. Os mais animados já estão gastando por conta. Para atrair o consumidor, vale apostar na voz. É as melhores marcas dessa cidade, num precinho bem legal. E nos descontos. Nas lojas do Bom Retiro, uma das principais áreas de comércio de São Paulo, eles chegam a 70%. Essa consumidora aproveitou o sábado para abrir a temporada das compras de Natal. No cartão de crédito, para pagar depois que saiu o 13º. Tanto movimento no meio de um feriado prolongado, e olha que o 13º ainda nem saiu. E quando o dinheiro chegar, o consumidor brasileiro vai ter que resistir à tentação de cartazes como este. Pior é que não dá, viu? A gente gasta mais do que a gente tem, na verdade. Mesmo seu 13º? Sim, que daí a gente prorroga o pagamento e paga lá na frente. 84 milhões de trabalhadores vão receber este mês a primeira parcela do 13º salário. Até dezembro, quando sai a segunda parcela, serão pagos mais de 210 bilhões de reais. Para os mais consumistas, este especialista em finanças recomenda cautela. Segundo ele, as prioridades devem ser pagar as dívidas e reservar um dinheiro para as contas do início do ano. A tranquilidade de não ter dívidas não tem preço. Então, se você recebe esse dinheiro e consegue eliminar as dívidas da sua vida, faz isso porque a sua produtividade vai ser maior e você vai ter mais chances de trazer mais dinheiro para casa porque está tranquilo e produzindo bem do que ficar fazendo continha de centavos todo mês. A Sabrina está acostumada a mexer com dinheiro dos outros. Ela é operadora de caixa e já sabe para onde vai o 13º. Quando você tem alguma coisa atrasada, que você tem um dinheiro e você oferta para o seu credor, ele dá um desconto maior, né? Então muita gente acha que é por isso que deixa para pagar no 13º. Comprar produtos a granel ajuda a equilibrar o orçamento e, de quebra, contribui para reduzir o descarte de lixo plástico. Um pouco de uva passa, castanha de caju e por que não damasco, hein? É porque eu já comprei para o Natal. Natal, para as festas. Os produtos a granel também chamam a atenção por serem mais baratos que os vendidos das embalagens fechadas em supermercados. No supermercado é bem mais caro, pode chegar ao dobro do preço. Aqui é bem mais barato, você encontra aqui, e a quantidade, diversidade você vai encontrar bem maior. Outra vantagem do a granel é a questão da sustentabilidade. Em vez de levar o produto em potes, nesses lugares o consumidor leva para casa em pequenos sacos, como esse aqui, ó, evitando o desperdício. Sai da caixa, vai direto para o pote e do pote é vendido para o consumidor. Então, com certeza, reduz muito o custo. A vantagem de comprar a granel, ele compra a quantidade que ele quiser, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu bolso. Como esses alimentos ficam sempre expostos, alguns cuidados devem ser levados em conta. Os potes, né? Os potes têm que ser transparentes para você ver, ter uma análise visual do produto, então que não tenha uma alteração de cor, que não tenha nem a presença de mofo, bolor, que ele esteja limpo, que as pás que você pega o produto estejam limpas.
Às vésperas do primeiro dia do Enem, estudantes participam de um aulão com dicas de conteúdo e comportamento para as provas. Depois de tanto estudo, agora a estratégia é manter as emoções sob controle. Véspera de prova, dia de aulão neste cursinho pré-vestibular em São Paulo. Revisões de história, geografia e português, incluindo redação e interpretação de texto. Para os alunos, o maior desafio é controlar a ansiedade. Tô cansada? Paro, vou dormir, converso com a minha família. Eu tô tentando esse ano ficar relaxada para fazer a prova. Mais de 5.500.000 é o número de participantes do Enem deste ano, de 1.725 municípios brasileiros. Neste domingo e no próximo, eles terão que responder a 180 questões de múltipla escolha e fazer uma redação. Com certeza o tema deste ano vai pensar sobre um direito básico que uma sociedade não respeita, que a gente está excluindo. O Enem está completando 20 anos. Maria Helena Guimarães de Castro, do Conselho Nacional de Educação, afirma que no início a prova servia para uma autoavaliação dos alunos em relação ao desempenho obtido no ensino médio e também para o acesso ao ensino superior, o que ainda ocorre. O SISU classifica os alunos para o ingresso nas universidades federais. E com isso, nós temos hoje 232 mil vagas nas universidades federais do Brasil todo, para 5 milhões e meio, 6 milhões de alunos querendo entrar numa universidade pública federal. Nos dias de provas, tem que levar caneta esferográfica com tinta preta fabricada em material transparente. É preciso mostrar um documento com foto, como o RG. Celular e outros dispositivos eletrônicos estão proibidos. Atenção, porque esta noite começa o horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em 1 hora. O horário de fechamento dos portões varia das 10 da manhã à 1 da tarde, dependendo do estado. Os detalhes estão no site enem.inep.gov.br/participante. Para a especialista em educação, os próximos governos terão que enfrentar o desafio de modernizar as provas. E eu acredito que o Enem deverá progressivamente migrar para uma prova online, uma prova pelo computador. Esse modelo de uma prova única, num dia só, com todo mundo mobilizado, morrendo de medo, nervoso para fazer a prova, eu acho que isso já era. O horário de verão, que começa às 0 hora desse domingo, dia 4, vem sendo questionado porque a economia proporcionada pela mudança nos relógios tem diminuído nos últimos anos. No verão, o sol nasce mais cedo e os dias ficam mais longos. Portanto, as pessoas podem aproveitar ao máximo a luz do dia. A economia acontece quando as pessoas deixam de acender a luz no final do dia porque ainda está claro. Mas nos últimos tempos, se as pessoas não acendem tantas luzes, acabam ligando os aparelhos de ar-condicionado e aí a conta volta a subir. Em relação aos dias mais longos, há quem aprove. Você pode aproveitar mais tarde também, entendeu? Fica mais claro até mais tarde. E tem aqueles que, se pudessem, acabariam com a mudança de horário. Eu não gosto não, vou ser sincero, mas eu não apoio o horário de verão não. Para mim, de manhã cedo vai estar mais escuro, né? E à tarde eu não vou conseguir aproveitar, que eu vou chegar mais tarde ainda em casa. Então, por isso que eu prefiro o horário normal mesmo. Outro fator a ser levado em conta durante o horário de verão é que existe uma demanda menor no horário de pico, no final do dia, entre 18 e 21 horas. Com isso, as usinas termoelétricas também são menos exigidas. Nos últimos anos, a maior economia proporcionada pela mudança nos relógios ocorreu em 2013, quando foram poupados 400 milhões de reais. De lá para cá, por conta principalmente do uso dos aparelhos de ar-condicionado e também pelos verões mais quentes, essa redução tem se tornado menos significativa. Entre 2017 e 2018, o governo não divulgou o resultado, mas as estimativas indicam que houve uma economia de 140 milhões de reais. A mudança nos relógios, que serão adiantados à meia-noite de hoje, em 1 hora, vale até o dia 17 de fevereiro. Em menos de meio século, a floresta amazônica perdeu 20% de sua extensão e o cerrado quase metade do que era em 1970. Os dados são da ONG WWF, o Fundo Mundial para a Natureza. Nós vamos ver agora um vídeo desta ONG que tenta chamar a atenção para a gravidade do problema. A Terra é a nossa casa. Ela está aí girando há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E o que mudou nos últimos tempos? Em 1880, a população era de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes.
Em 2018, saltou para 7 bilhões e 600 milhões. A economia global aumentou de 3 para 80 trilhões em menos de 50 anos. É um crescimento muito grande. Mas a que custo para o planeta? 60% de redução nas populações de vertebrados em 40 anos. O aquecimento global cresce a taxas sem precedentes. E por que isso acontece? Porque a população do planeta não para de crescer e demanda mais e mais recursos naturais. Não é possível continuar nesse ritmo. É preciso cuidar melhor do planeta. Afinal, só existe uma Terra. É preciso mudar nossa relação com a natureza e manter o ciclo de vida para as próximas gerações. O tempo é curto. É preciso agir rapidamente. E cada pessoa tem que fazer mais, porque a natureza é importante para todos. Uma das frutas símbolo do Brasil, nesta época do ano, a jabuticaba cobre as árvores do maior pomar do país, localizado no município goiano de Hidrolândia, próxima da capital do estado e de Brasília. Desde que aderiu ao turismo rural, a propriedade vê o número de visitantes aumentar a cada ano. A fazenda Jabuticabal fica no distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia, a pouco mais de 30 quilômetros de Goiânia. E para chegar lá, é preciso pegar um trecho de estrada de chão. E logo na entrada, os visitantes são recepcionados com música caipira, eu sei que agora não te lembra, comida no fogão a lenha, tear das fiandeiras de Hidrolândia e um mirante de perder o fôlego e não perder a foto. A estrutura aponta para os mais de 42 mil pés de jabuticaba, que atrai gente de todos os cantos. Sou de São Paulo, capital, primeira vez que eu tenho oportunidade de vir. Adorei tudo, maravilhoso. Somos de Brasília e gostamos da fruta, né? Sempre ouvimos falar da fazenda. Pomar adentro, as brasileiríssimas jabuticabeiras perdem de vista e exibem frutas em abundância nesta época do ano. As frutinhas em tom arroxeado, repletas de um sabor doce, não escapam do paladar nem das crianças. Tem muita jabuticaba que é muito bom. São 169 hectares de área plantada e a produção deste ano deve girar em torno de 500 toneladas, 20% a mais do que no ano passado. Existe uma história de que se alguém conseguir consumir uma fruta de cada um dos 42 mil pés, leva à fazenda, vira proprietário da fazenda, mas isso é só história, né, Paulo? Olha, meu pai fez esse desafio em 77, né, com o Cassim Zaiden na época, e até hoje tem essa história, mas é verdade, sim, se a pessoa põe de cada pé, ganha a fazenda, dá 420 quilos. O pomar também se tornou um local de descanso e lazer. Além das frutas, as jabuticabeiras são boas para dar uma sombrinha. Olha o Humberto aí na maior mordomia. Quem que abastece isso aqui para você enquanto você está deitado aqui? Eu tenho meu filho e minha esposa, eles ficam me suprindo aqui com as jabuticaba. A trilha sonora desse ambiente é o barulho do Rio Dourado, que passa bem no meio da fazenda e que pode ser usufruído para banho e pesca. Calor demais, né? A água tá boa. Excelente, um lugar bom. É com turismo rural que a Fazenda Jabuticabal se mantém nesse período, já que a entrada no pomar é cobrada, R$ 35,00 o ingresso. E para levar as frutinhas para casa, o quilo custa R$ 7,00. Na gestão do complexo, familiares e colaboradores se unem para atender o público, que só este ano deve ser de 25 mil pessoas. Era meu sonho conhecer aqui, hoje eu estou realizando, estou satisfeita, muito bom aqui. Os visitantes ainda podem levar uma lembrança de 70 anos de história. O complexo da fazenda inclui uma loja que vende vinho, licor, cachaça e geleia, produzidos na vinícola da fazenda. No espaço, o público ainda encontra outros doces da agricultura familiar de fazendas vizinhas, além das colchas, tapetes e mantas feitas pelas fiandeiras. E veja daqui a pouco uma análise do momento político pós-segundo turno das eleições. E mais incêndio destrói ala de hospital no Rio. E ainda um misterioso asteroide que passou pela Terra seria, na verdade, uma nave alienígena? É um asteroide ou nave de ETs? Nós voltamos já.
Incêndio destrói parte de um hospital na Barra da Tijuca, no Rio. 3 pessoas morreram. Polícia argentina apreende armas e munições que seriam enviadas para o crime organizado, também no Rio de Janeiro. Um incêndio destruiu parte do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As chamas começaram no segundo andar do setor de emergência, que faz parte do complexo hospitalar. Dezenas de pacientes tiveram que ser removidos às pressas. Até familiares tiveram que ajudar. De volta ao Rio, depois de passar o feriado numa base da Marinha, em Marambaia, o presidente eleito Jair Bolsonaro foi cortar o cabelo no salão que frequenta há 26 anos. Nos últimos dias, ele anda cuidando do visual e já encomendou até o terno da posse. O Brasil possui o maior número de empresas estatais entre os 36 países com as economias mais desenvolvidas. No total, são 418 empresas controladas direta ou indiretamente pela União, estados e municípios. Só o governo federal tem cerca de 150 empresas. Muitas são deficitárias, como a EPL, empresa de planejamento e logística criada no governo Dilma para cuidar do trem-bala. O projeto não saiu do papel, mas a empresa ainda existe e tem mais de 100 funcionários. O levantamento sobre o número de estatais foi feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Uma operação das Forças de Segurança da Argentina apreendeu um arsenal de armas de grosso calibre e munição que seria despachado para integrantes do crime organizado que atua no Rio de Janeiro. Eram mais de 300 armas, algumas de uso exclusivo das Forças Armadas norte-americanas. A operação contou com o apoio dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. A semana após o segundo turno foi recheada de notícias. Para fazer uma análise dos últimos acontecimentos, recebemos o consultor em marketing político, Carlos Magnanelli. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente, Carlos. Várias notícias, né, nessa semana. O que mais chamou a atenção? Olha, eu acho que o que mais chamou a atenção de todo o povo brasileiro foi a indicação do Moro para o Ministério da Justiça, um super ministério, porque está aglutinando várias e várias funções. Então, acredito que isso é o que chamou mais atenção, essa notícia foi o que chamou mais atenção de todos. E como que o senhor avalia o sim dele? Eu avalio como uma coisa boa, porque como ele tem um bom conceito perante a sociedade brasileira, acredito que todo mundo recebeu muito bem, ou a maioria recebeu muito bem, essa indicação do presidente para o Ministério da Saúde, da Justiça. As pessoas se perguntam, e a Lava Jato, né? Como é que fica com ele lá? Eu acho que ela se fortalece. Se fortalece na medida em que você tem ele sai do cargo de juiz e assume o cargo de ministro, tendo abaixo dele todas as condições de exigir e de continuar uma investigação séria, correta e precisa na Lava Jato. Acredito que a Lava Jato ganhou com isso. Agora, e essa fusão? São uma fusão de várias pastas, não é? Está sendo chamado de superministério. O que é preciso para funcionar? É preciso que as pessoas entendam que vai ter um período de adaptação, as coisas não vão acontecer tão rapidamente e que em 6 meses, 8 meses vão ver os resultados desse superministério. Aí podemos avaliar com mais clareza o que realmente esse subministério pode fazer em benefício do Brasil. Pensando agora na questão, né, do dia a dia ali de Bolsonaro, o que é preciso para ele compor uma base no Congresso? Qual que é o principal desafio nesse sentido? Olha, o desafio dele até que não é tão grande, porque ele tem a segunda maior bancada de deputados federais, tem a bancada da bala, que é da segurança pública, tem a bancada dos evangélicos, e então ele tem já uma estrutura para começar a governar. E o mais interessante, como ele estava dentro do Congresso, ele conhece bem o Congresso e vai saber como lidar com as negociações necessárias para que as coisas que ele queira fazer aconteçam. Ele deve negociar mais, o foco deve ser essa negociação com bancadas? Com bancadas, com certeza. Com os líderes de bancadas e com as bancadas. Já que ele tem essas bancadas que são favoráveis ao seu governo, obviamente que ele começa negociando com elas e amplia nas bancadas onde não tem a segurança e a certeza de estarem com ele. E agora é o papel do PT a partir de então, não é? Essa semana até partidos de esquerda se reuniram sem o PT, o líder do PDT na Câmara, inclusive André Figueiredo, ele afirmou que um dos objetivos é fazer frente ao hegemonismo do PT. Ele disse que irão trabalhar num modelo de oposição que seja construtivo para o país, nas palavras dele. O que esperar da esquerda? Eu acho que nós conseguimos fazer uma esquerda moderada, uma esquerda consciente e que tomou pé da situação e de que vai ter que aprovar o que for de bom para o Brasil.
E essa esquerda, que eu chamo de centro-esquerda, ela tem hoje, ela não está mais a reboque do PT, como ela sempre ficou a reboque do PT. Ela sai desse reboque do PT e começa a tomar as suas decisões. Então, esse bloco de centro-esquerda é para que possa, dentro das condições dadas no Congresso e o que for pedido pelo Executivo, ela possa votar sim ou não, se for para o bem do país. E o PSDB, por outro lado? E o PSDB vai ficar numa situação bastante difícil, porque ele vai ter que, primeira coisa, optar se ele vai ficar na oposição ou na situação. Se ele vai compor esse centro-esquerda ou se ele vai ficar no centro à direita. Então, ele está dúbio ainda, ele vai ter que realmente tomar uma posição, o que é difícil no PSDB, porque nós sabemos que tomar decisão no PSDB sempre foi uma coisa muito difícil. Agora, voltando um pouquinho na análise das eleições, não é, do resultado das urnas, somando votos brancos, nulos e abstenções, vemos aí que 42 milhões de eleitores não escolheram nenhum candidato. Então, quer dizer que é cerca de 1/3 do total. É um número bastante alto, não é? O governo deve olhar para esses números e ter isso em mente também? É alto e não é. A nossa democracia, ela tem um viés muito grande, que é o voto obrigatório. O voto obrigatório, ele não faz parte de um processo democrático. A primeira coisa que você tem embasando uma democracia é o direito ao voto. E aqui no Brasil nós temos a obrigação do voto. Nos Estados Unidos se tomam decisões com 30%, 40% da população, que está interessada em votar e está interessada em participar de plebiscitos e referendos. Essa população é que vai votar. E é a população que realmente quer modificações. Quando você tem uma democracia com voto facultativo, obviamente o seu direito de voto está respeitado. Agora, Bernelli, qual que deve ser aí o resultado entre promessas de campanha, marketing político e a realidade? Agora é que nós vamos saber o que a realidade vai se apresentar. Lembrando, tudo que foi prometido pela campanha presidencial terá que passar pelo Congresso. Então, aquela nossa primeira conversa vai ter que negociar com todas as bancadas, com todas as frentes, com todos os líderes, para que o que foi prometido em campanha eleitoral possa ser executado. Muitas das bandeiras prometidas, né, que dependem do Congresso. Do Congresso. Aliás, a maioria delas, se você pegar todas as bandeiras que foram colocadas, a maioria depende de lei e de modificação constitucional. Ou seja, vai depender do Congresso de qualquer maneira. Agradeço muito sua participação aqui hoje com a gente. Até uma próxima oportunidade. Até, Andressa. No extremo sul do Paraná e norte de Santa Catarina, uma comunidade vive dividida entre 2 cidades e 2 estados. Mas a divisão é só na geografia. Quem não conhece as cidades de União da Vitória e Porto União, no sul do Brasil, pode até estranhar um pouquinho. Nasci em União da Vitória, moro em União da Vitória e estudo em Porto União. Nasci em União da Vitória, moro em Porto União, estudo em União da Vitória e trabalho em Porto União. Eu nasci em União, mas trabalho em Porto União. Mas é muito fácil de entender. Os moradores, quando passam por aqui, nem sentem a diferença. Os visitantes tiram até foto. É porque é o seguinte, quando a gente vai para este lado daqui, nós estamos em Santa Catarina, na cidade de Porto União. E aí, quando a gente atravessa o trilho e vem para este lado, nós estamos em União da Vitória, no extremo sul do estado do Paraná. Este trilho, marcando aqui essa divisão, é resultado de uma guerra, a Guerra do Contestado. O contestado foi um dos maiores conflitos do Brasil, extremamente sangrento, aonde houve um entreveiro entre os caboclos, conhecidos como sertanejos, contra as forças oficiais do Brasil. Esses 48 mil quilômetros quadrados de terra, ele ficou dividido, sendo que 20 mil quilômetros quadrados para o estado do Paraná e 28 mil quilômetros quadrados para o estado de Santa Catarina. Nos trilhos, foi exatamente a divisão entre Porto União e União da Vitória. Muitos lugares que antes eram do estado do Paraná tornaram-se de Santa Catarina após o Tratado de Limites. Um destes casos é o da dona Terezinha, que nasceu na mesma casa que o seu pai, mas os dois são de estados diferentes. Meu pai nasceu em 1905 e eu nasci em 1935. Foram 30 anos de diferença, mas a mesma casa onde ele morava, a gente nasceu, e aí nós temos uma divisão de estado, fica Paraná e Santa Catarina. O registro dele estava como paranaense e o meu como catarinense.
E se os trilhos vieram para dividir, isso ficou só na história, porque por aqui eles são o resultado da união de duas cidades irmãs. O povo que se ama, é um povo só, o mesmo sotaque, então é Porto União da Vitória, né? Depois de 5 meses de estiagem que derrubou a produção de leite de carne e prejudicou o abastecimento de água das cidades, a chuva volta a Rondônia e anima os produtores. É chuva com abundância, é alimento para a terra, é o verde de volta aos campos. Com as chuvas desse período do ano, o solo fértil da região norte do Brasil começa a ganhar vida e na vegetação surge um novo cenário. Por todos os lados é possível apreciar o colorido das plantas. O período chuvoso também favorece para o aumento do volume de água dos rios, o que em muitas cidades, como Cacoal, no interior do estado, é de fundamental importância para manter o fornecimento de água para a população. Mas todo esse volume de chuva nem sempre é registrado em alguns estados da região norte. Entre os meses de março e setembro, a escassez de chuva acaba prejudicando muita gente. E é na agricultura que surgem os principais reflexos negativos da falta de água. Com pouco capim verde para alimentar o rebanho, os agricultores acabam ficando no prejuízo. Por exemplo, no leite, no período de seco, sempre cai aí 50% a produção, né? Então quem não tem um pastejo rotacionado, ele tem a dificuldade de manter a produção no período chuvoso. Então, nesse momento, nós estamos vivendo num período de chuvas, então tudo vem aumentando a produção e aqui na região toda, né, formada de agricultura familiar e pecuarista, então isso é importante para o setor produtivo. Com o início do período chuvoso, entre os meses de novembro e fevereiro, os agricultores aqui do estado de Rondônia têm motivo de sobra para comemorar. É que nessa época as pastagens se renovam e sobram água e alimento em abundância para os rebanhos. De acordo com o relatório da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvo Pastoril de Rondônia, o rebanho bovino do estado está estimado em mais de 14 milhões de cabeças. 73,37% são animais de corte e muitos produtores rurais dependem de boa pastagem para a cultura. E a chuva em grande quantidade na região faz brotar também a esperança de dias melhores. Tá feliz, né? Todo mundo tá feliz porque choveu bastante, né? O café mesmo precisava da irrigação, choveu, já melhorou. Aqui mesmo, esse dia mesmo o leite estava bem baixo, agora choveu, o capim já cresceu um pouquinho, já melhorou o leite já. Para quem depende da fruticultura, o momento agora é de aumentar o plantio e garantir uma safra ainda maior para os próximos anos. Apesar que todo o processo tem que ser feito pela natureza, mas aqui na zona rural, quando chove, é bom para nós e bom para o pessoal da cidade também. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança. Aumenta a tensão entre Estados Unidos e Irã diante das novas sanções econômicas anunciadas por Donald Trump contra os iranianos. Vamos a um resumo das notícias internacionais. O Ayatollah Ali Khamenei, líder religioso do Irã, fez um duro discurso contra os Estados Unidos por conta da entrada em vigor, na segunda-feira, das novas sanções econômicas impostas ao país por Donald Trump. Khamenei disse que o mundo inteiro desaprova as medidas e advertiu Trump que os Estados Unidos não devem tentar retomar o controle do país que tinham antes da Revolução Islâmica de 1979. A China fez uma demonstração de seu poderio aéreo, deixando claro que pretende rivalizar com os Estados Unidos e Rússia no uso de modernos caças-bombardeios. Esta é a 4ª geração dos caças de longo alcance e grande capacidade ofensiva. Milhares de pessoas foram à feira de Zhuhai, no sul do país, onde também foram expostos modelos de jatos comerciais. Em Xangai, ao norte, foi inaugurada a nova iluminação da cidade, que já era conhecida pelos painéis luminosos, agora ampliados para criar um clima de festa. A partir de segunda-feira, a cidade começa a receber empresários de todo o mundo em busca de negócios na Feira Internacional de Exportação e Importação, que a China inaugura na próxima segunda-feira. Cientistas alertam: o misterioso asteroide que passou pela Terra pode ser nave alienígena enviada para investigar o nosso planeta.
Astrônomos do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, que examinaram o objeto, concluíram que ele apresenta características bem diferentes dos asteroides comuns. Ele passou pela Terra em outubro de 2017 e ganhou o nome de Oumuamua, que significa mensageiro em dialeto havaiano, e foi detectado pela primeira vez pelo observatório instalado no Havaí. Cientistas da Agência Espacial Europeia, que também acompanharam a trajetória do misterioso corpo celeste, disseram que ele parecia ser movido de uma forma estranha, como se não dependesse da força gravitacional do Sol e dos planetas. Diante desta e de outras características, os astrônomos disseram que não pode ser descartada a hipótese de que se trata de parte de um sistema alienígena, programado para investigar a vida na Terra. E veja, daqui a pouco, o brasileiro Pedro Barros é o primeiro campeão mundial de skate park. E ainda a seleção brasileira de judô sênior conquista recorde de medalhas no último campeonato da modalidade. Nós voltamos já. E agora, hora do esporte, o Cadu Cortez já está aqui com a gente. Boa noite, Cadu. Tudo bem, Teresa? Você vai começar então falando de judô, não é? Judô e curioso, mas né? Veteranos no judô, é isso? Veteranos no judô. Qual que é a idade para ser veterano Olha, no eu judô? confesso para você que eu fiquei me sentindo mal, porque 30 anos o ex-atleta, né, profissional no caso, já pode se inscrever e participar da seleção brasileira. 30 anos já é veterano? 30 anos já é veterano. Você imagina nossas então, idades nós aposentados já. Aposentados. Na categoria ancião vai ter. Olha, e mais legal ainda, Andresa, é que tem um campeonato mundial de judô para veteranos. E o Brasil é o melhor país do mundo nessa categoria. Pois é, para quem acha que para ser um judoca experiente é preciso muita idade, a gente já disse aqui, não, precisa sim de muita disposição. Vamos ver. Judocas veteranos, aqueles com mais de 30 anos, passaram a disputar campeonatos mundiais de judô a partir do ano 2000. A delegação brasileira participa do evento desde o princípio e hoje vive seu ápice. No último torneio, disputado em outubro deste ano no México, nossos atletas trouxeram para casa 51 medalhas e fizeram do Brasil a equipe mais premiada da rodada. A Fátima, que pratica arte marcial desde os 11 anos e coleciona dezenas de medalhas, foi prata no Mundial. Mesmo com 57 anos, a veterana descarta qualquer possibilidade de pendurar o kimono. Só para o dia que fechar os olhos. Enquanto Deus me der essa saúde, eu estarei aqui em cima do tatame lutando. O número de judocas veteranos tem crescido substancialmente nos últimos tempos. E como era de se esperar, a idade reflete sim no tatame, mas de um jeito diferente. Lógico que tem um lado competitivo, mas eles treinam mais tranquilo, para o hobby e mais técnico, né? Então, eles tendem a usar menos força e mais técnica. Os campeonatos dos veteranos seguem as mesmas regras das demais categorias, mudando apenas o tempo de combate. Enquanto os mais jovens lutam por até 5 minutos, os atletas com mais de 30 anos não passam de 3 minutos. Eu luto com F4, com menina de 20 anos mais nova. Olha só, e você sente que existe alguma disparidade? Elas chegam às vezes com os preconceitos, tipo, Sim, chega um preconceito, mas eu tô ali para lutar de igual para igual. E embora o kimono não se dobre à idade de ninguém, ele se molda ao corpo dos atletas. E é aqui que o preparo profissional faz toda a diferença. A preparação dos veteranos ela é mais pautada em prevenção, aí sim a melhora de desempenho. Como esses atletas já lutaram muito, na maioria das suas vezes competiram muito durante a vida, eles já têm muitos desgastes que o próprio esporte trouxe para eles. Mais do que melhorar o condicionamento físico, os reflexos e a performance dentro e fora do tatame, o judô também é benéfico para outras áreas da vida, independentemente da idade de quem pratica. O respeito, a disciplina, que é o carinho, né, das pessoas, subir o pódio, representar bem o meu país lá fora. A gente vai falar de skate agora, que é uma das 4 modalidades que vão estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Além do skate, softball, que é o beisebol feminino, escalada esportiva e o surf também. Nesse aquecimento para a corrida olímpica, Pedro Barros se tornou campeão mundial de skate park, que é o tipo da modalidade do skate que vai rolar no Japão. Vamos ver.
Um dos principais nomes do skate brasileiro na atualidade, Pedro Barros, provou que está pronto para começar a corrida por uma vaga na Olimpíada de Tóquio em 2020, onde a modalidade vai fazer a sua estreia. O skatista brilhou mais uma vez e foi campeão do Campeonato Mundial de Skate Park em Nanquim, na China. Pedrinho entrou na competição chinesa direto nas semifinais, já que os finalistas da última etapa do Park Series se classificavam automaticamente para a fase final do Mundial. Depois de avançar com a terceira melhor nota das semis, o brasileiro mais uma vez impressionou na disputa final com sua extensa variedade de manobras e garantiu mais um título para a sua coleção. O americano Raymond Reynolds terminou em segundo lugar, o australiano Keegan Palmer se superou e completou o pódio do torneio. O brasileiro Murilo Pérez foi outro bom resultado para o Brasil, terminando em 7º lugar. Esse campeonato é considerado um marco na caminhada rumo a Tóquio, por se tratar do primeiro evento sancionado oficialmente pela World Skate, reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, que governa o skate no processo olímpico. O torneio é considerado o primeiro mundial da história. No futebol, os brasileiros brilharam nesse sábado lá na Europa. Vamos ver os gols. Na Espanha, a fase do Real Madrid realmente não é das melhores. O time chegou à 11ª rodada apenas na 10ª colocação e parecia que ia empatar em casa contra o Valladolid. Mas Vinícius Júnior entrou em campo para chutar essa bola que desviou na zaga e entrou. O brasileiro também deu passe para Benzema sofrer o pênalti. Sérgio Ramos cobrou e garantiu a vitória merengue. Na Inglaterra, Richarlison fez 2 dos 3 gols do Everton sobre o Brighton. Já são 6 gols somente nessa temporada para o jogador da seleção brasileira. O líder é o Liverpool, que empatou fora de casa com o Arsenal. Milner fez o primeiro, mas Lacazette empatou. Final 1-1. Na Alemanha, o Borussia Dortmund abriu 4 pontos para o segundo colocado, Bayern de Munique, ao vencer o Wolfsburg por 1-0, gol de Marcos Reus. E a gente confere agora os gols do Campeonato Brasileiro Clássico, Santos e Palmeiras. Clássico no Rio também, vamos ver. O Fluminense recebeu o Vasco no Maracanã. O único gol do jogo foi marcado por Maxi Lopes de pênalti. Os 3 pontos dão alívio ao time de São Januário. O tricolor, que só poupou o Gum, não conseguiu tranquilidade necessária para pensar só na Sul-Americana. Após a desclassificação por enquanto na Libertadores, o Grêmio se recuperou e segurou o Atlético Mineiro no Estádio Independência, em Minas, e venceu por 1-0. Pedro Jeromel marcou após cobrança de escanteio. E a rodada desse sábado ainda teve o clássico paulista Palmeiras e Santos. O Verdão saiu na frente. Dudu aproveitou sobra e fez 1-0. Depois Edu Dracena subiu no 8º andar e ampliou. No segundo tempo, Copete pegou sobra dentro da área e colocou na gaveta. Aí o Santos pressionou e empatou em falha de Dracena. Dodô mandou entre as pernas de Everton. Mas o Palmeiras voltou a ficar na frente do marcador em cobrança de falta de Vitor Luiz e Vanderlei. Vanderlei. Final 3-2 Verdão. E na ginástica artística teve mundial durante essa semana, as coisas não foram muito bem assim para o time Brasil. Hoje nós tivemos brasileiros no último dia do Mundial de Ginástica Artística, que é disputado em Doha, no Catar. Vamos ver como foi. Caio Souza chegou à primeira final do salto masculino da carreira e conquistou a 8ª colocação. O ouro ficou com o coreano Ri Seng-wang. Arthur Dalayolan levou a prata e Kenzo Shirai o bronze. Flavinha Saraiva também conquistou uma vaga inédita na final do solo. A performance da brasileira encantou a plateia em Doha, mas uma pisada fora do tablado tirou dela 1/10 da nota final e um lugar no pódio. Flávia ficou na 5ª colocação. O ouro foi para a norte-americana Simone Biles, a prata para a russa Angelina Melkinova e o bronze para a então campeã Mai Murakami. Com o resultado, a única medalha brasileira no Mundial ficou mesmo com Arthur Zanetti, prata nas argolas. Grande Zanetti. Por hoje é só, Cadu. Por hoje é você, Andresa. Valeu, hein? Muito bem, até a próxima. Bom sábado, até. O Jornal da Cultura, edição de sábado, fica por aqui. Deixamos vocês com mais imagens de Xangai. A cidade inaugurou uma nova iluminação, uma festa de luzes e cores para receber os visitantes que vão participar da grande Feira Internacional de Negócios, que começa na segunda-feira. Boa noite e um ótimo domingo para você. Tchau.